Então, gente, a nossa aula de hoje a gente vai fazer uma reflexão, né? Amanhã, o Dia da Consciência Negra, né? Dia 20 de novembro é comemorado, né? Aí é relembrado o Dia da Consciência Negra, né? Perfeito, perfeito. E, gente, é o seguinte, cara, essa data, né? É uma data assim que muitas das vezes que se toca no assunto, sempre tem algumas pessoas que meio que, entre aspas, meio que discorda, meio que, mas eu não concordo. Tem uns que são É mais impressão imbecis. minha ou a gente fez um trabalho no ano passado? Eu não me lembro, cara, não me lembro. Mas sim, enfim, ainda tem alguns que dizem assim, alguns imbecis, né? Oh, se tem o dia da consciência negra, e por que não tem o dia da consciência branca? Pelo amor de Deus, né, bicho? Pelo amor de Deus. Né? Alguns outros acham que é uma data preconceituosa, alguns outros acham que é uma data que separa, né? Que meio que separa o negro do branco. Enfim, cara, não tem nada a ver com isso, tá, gente? Então a gente vai ver aqui a nossa aula, a gente vai fazer algumas reflexões aqui, a gente vai ver um pouquinho sobre a história do Zumbi dos Palmares, ver a história da própria essência, né, dessa data, da consciência negra, tá? E, cara, espero que vocês aprendam sobre essa data um pouco mais, né? Para que vocês acabem não cometendo alguns equívocos, que é muito comum eu encontrar aí em diversos lugares aí esse tipo de equívoco, tá? Bom, então, tá aqui a figura, né, que representa o Dia da Consciência Negra, né, o famosíssimo Zumbi dos Palmares, né, o famoso Zumbi dos Palmares, gente, e ele, assim, ele foi um cara que ele foi escolhido para se tornar um mártir, né, para se tornar a figura de resistência. E é aquilo que eu falei para vocês, gente, a data da consciência negra, ela não é para separar, ela não é para, né, não é uma data preconceituosa, ela é simplesmente uma data que serve como um memorial, entende? É um memorial, né, sobre essa resistência negra, sobre essa luta negra, né, ao longo dos anos, né? E esse, não vou dizer o nome, claro, mas foi um aluno que perguntou: professor, isso tem consciência negra, por que não tem consciência branca? Né? E aí eu respondi para ele: não tem dia da consciência branca porque não foram os brancos que passaram 400 anos sendo humilhados, Verdade, viu? escravizados, Verdade. torturados e assassinados. Né? Não foram os brancos. E esse tipo de pensamento imbecil é o mesmo tipo de pensamento imbecil que diz assim: existe racismo reverso, racismo com branco. Pelo amor de Deus, velho. Né? O cara pensa um negócio desse aí, bicho, ele deveria comer alfafa. Ele deveria estar num gramado comendo capim com os cavalos. Porque ele é um, velho. Entende? Então, assim, gente, é uma data muito importante, tá? A gente vai fazer vou trazer para vocês aqui algumas informações interessantes, importantes para vocês, tá? Para que a partir de hoje, né, e a comemoração, a data mesmo em si é amanhã, né? Mas para que a partir de hoje você já tenha uma certa consciência, né, do que é o Dia da Consciência Negra. Beleza? Vamos lá. Então, eu já queria começar mostrando para vocês aqui, gente, essa lei, tá? Existe uma lei, né, a Lei 10.639, tá? Essa lei é de 2003, tá? Essa lei é de 2003. E, cara, essa lei aqui, ela é uma lei que ela obriga, que se torna obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira aqui no Brasil, tá? Ela é uma lei que ela obriga a ter esse ensino. E aí vem a pergunta: essa lei é aplicada de verdade? Os professores ensinam sobre cultura africana de verdade? A gente sabe que no Brasil a lei não funciona muito bem, né? E, gente, praticamente, pessoal, essa lei ela só está no papel mesmo, entendeu? Pouquíssimos professores, já vi também, Luísa, já vi também. Então, assim, pouquíssimos professores ainda ensinam, né? Mesmo sendo lei, gente, está na Constituição. E o que é que essa lei diz? O que é que essa lei nos obriga a estudar? Preste atenção, gente, aqui. O que é que essa lei nos obriga a estudar? Primeiro, a história da África e dos africanos. Isso é obrigatório que a gente estude essa questão da história da África e dos africanos. Nós temos que estudar também a luta dos negros no Brasil, ou seja, toda aquela luta de resistência através da capoeira, através da música, através da sua própria religião e tudo mais, da preservação da sua cultura. A própria cultura negra brasileira, que eu não sei se vocês sabem, gente, mas mais de 80% da nossa cultura é africana. Sabiam disso? Mais de 80% da nossa Eu cultura sabia, ela sabia. é africana. Tá? Ela é descendência africana, tá? Não é por nada, gente, quem sabe, vocês devem saber disso, mais de 75% da população brasileira é negra. É negra. E outra, viu? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar a Paulinha. Paulinha tem a Paulinha e a Raíssa.
tem a pele bem branquinha, e a Raíssa é até galega do zóio verde, né, para completar, ainda é galega do zóio verde. Mesmo assim, se a Raíssa for no ambulatório fazer um exame do sangue dela para ver a estrutura genética do sangue dela, ela vai ter mais de 60% do sangue dela negro. Entende, pessoal? Então, por mais que você tenha a pele branca, mas a nossa formação cultural brasileira, e tem a ver com esse quarto ponto aqui, gente, a formação da sociedade brasileira, da formação nacional brasileira, a maioria é negra, gente. Entende? Então, por mais que você tenha a pele clarinha, mas pode ter certeza absoluta que você vai ter uma parte do seu sangue negra, vai ter uma parte indígena, vai ter uma parte europeia, vai ter uma parte japonesa. Japonesa nem tanto, é mais para o pessoal do sul que tem mais, né? Porque a maioria da imigração japonesa foi mais no sul, não veio para o Nordeste, não. Mas holandesa, francesa, que vieram para o Nordeste. Tá entendendo, gente? Então, assim, o Brasil ele é extremamente miscigenado. Então, como eu costumo dizer sempre, não existe branco no Brasil. 100% na essência, não existe. Sinto muito informar, mas não existe. Né? Tipo a Raíssa, por mais que a Raíssa seja branquinha, galega do zóio azul, do zóio verde, ela não é branca. Na essência, na genética, ela não é branca. Entende? Bom, além disso, a lei também ela serve, né, como uma maneira de preservar a cultura, de entender todas aquelas contribuições, né, que o povo africanizado, né, que o povo escravizado no Brasil deixou para a gente. Tá? E é justamente sobre isso a nossa aulinha de hoje. E aí, gente, a data 20 de novembro, ela foi escolhida, né, a data 20 de novembro, porque em 1695, Zumbi dos Palmares foi assassinado, né, ele foi morto numa emboscada, né, na Serra dos Irmãos. Tá? Ainda vê um pouquinho da história mais na frente. Tá? Mas ele foi emboscado, ele foi assassinado nesse dia, né, no dia 20 de novembro. Tá? E aí, como a gente for ver a história dele, você vai ver que realmente é uma história de luta. Né? É uma história de luta. Por isso que ele foi escolhido, né, por isso que ele foi escolhido, né, esse slide aqui diz justamente isso, né? Por isso que Zumbi, ele é a figura histórica, né, que foi criada, né, não, né, foi escolhida para representar essa luta. Gente, vocês estão entendendo, pessoal, aqui? Só nessa introdução da nossa aula aqui, só nessa primeira parte da aula. Eu tô. Vocês já conseguiram compreender a essência do Dia da Consciência Negra? Vamos Vocês passar entenderam por duas coisas também. Vocês viram que não tem nada a ver com separação, não tem nada a ver com racismo, ela tem a ver com resistência, com luta, né? Com é uma aula que serve como para memória, né? Ela serve para a memória do povo, né? Do povo que tanto lutou, né? E que luta até hoje, viu, gente? Só para constar, né? Sabe muito bem. O Brasil está em primeiro lugar como o país mais racista do mundo com relação ao negro. E, bicho, é uma coisa absurda, velho. É uma coisa absurda. Coisa boa, o Brasil não fica em primeiro, né? Mas só em coisa ruim ele fica. Ele consegue ficar facilmente. Né? Bom, então tá aqui, né, o famoso Quilombo dos Palmares. Para quem não sabe, não sei, acho que todo mundo aqui já deve saber, né? E Quilombo nada mais é do que um local, né, ali quase que um refúgio, né? É um esconderijo, né? Num local ali, geralmente ele era protegido por muros de madeira, né? Ou geralmente ele era feito no meio da floresta, né? Ali no meio de uma mata fechada, né? Para dificultar que as pessoas encontrassem. Até porque, gente, não esqueçam também, muita gente acha que o quilombo era só para negros. Preste atenção. Muitas pessoas acham que o quilombo era só para negros. E não era. Tá? O quilombo não era só para negros. O quilombo, claro, 90% eram negros, obviamente, né? Que eram negros que fugiam, né? Eram ex-escravos que fugiam da senzala, que fugiam dos engenhos. A gente já viu aqui na aula da gente, né? No ciclo do açúcar, né? Os engenhos e o que os negros sofriam lá. Então, muitos que conseguiam fugir dali, né? Eles iam se refugiar lá nos quilombos. Mas também, gente, não esqueçam que também tinham índios, tá? Também tinham índios lá, tá? Também tinham pobres, camponeses pobres, assim, pessoas que passavam fome e tudo mais, ou até pessoas que estavam à margem da lei, né? Pessoas que estavam ali, né, fugindo, se refugiando da lei, ali, eles pediam um abrigo no quilombo, tá? Então o quilombo era isso, era um local escondido, um local, um esconderijo, né, um refúgio para a maioria ex-escravos que fugiam, mas também para índios, também para pessoas pobres, camponeses, refugiados ali também, certo? Bom, então vamos avançar aqui. Então tá aqui algumas imagens, né, das senzalas, como eram as senzalas na época. Tá? Como eram as senzalas na época.
né, as casas, né, como eles ficavam, se refugiavam, sempre dentro do mato, né? Ó, você vê que você sempre percebe a vegetação ao redor, né? E aqui está a localização, né? Fica aqui em Alagoas, né, o quilombo dos Palmares. Que era... Gente, um detalhezinho também, muitas pessoas confundem achando que só existia um quilombo, tá? Que era o quilombo dos Palmares, mas não, tá, gente? Existiam vários quilombos menores, tá? Mas o maior de todos, o que mais resistiu, certo? Foi o quilombo dos Palmares, tá? O que mais existiu. Então fica ali no norte, né, daqui de Alagoas. Inclusive, para vocês que um dia na sua vida tiver a oportunidade de visitar o quilombo dos Palmares, cara, vão. Né? Fica no estado, no município, né, de União dos Palmares, né, lá em União dos Palmares. E, cara, se vocês tiverem essa oportunidade, vão lá visitar, cara. Vai ser uma experiência única para vocês. Isso é uma experiência única, né? E aqui a gente tem um pouquinho da história do zumbi, né? Então aqui é só para mostrar para vocês, gente, que foi justamente com a invasão holandesa. Ó, o tema do nosso teste de história. Foi justamente quando ocorreu a invasão holandesa aqui em Pernambuco, tá? Enquanto que estava rolando essa treta inicial, né, entre os soldados holandeses e soldados portugueses, isso deu brecha para que muitos escravos fugissem, né, certo? Fugissem lá para os quilombos, tá? Muitos escravos fugiram para os quilombos, certo? E foi justamente esses escravos fugidos para o quilombo, né, fugindo lá para os quilombos, que começaram a formar vários... Gente, olha só para esse último ponto aqui, pessoal. Em 1670 já tinha 50 mil escravos no quilombo dos Palmares. Olha o tanto de gente, 50 mil pessoas morando no quilombo dos Palmares, né? E é nesse contexto que nós vamos ver aqui um pouquinho da história do zumbi, né? Ele nasceu lá em 1655, ele nasceu livre, né? O pai e a mãe dele eram escravos fugidos, tá? Eram escravos livres, mas, infelizmente, com 7 anos de idade, o zumbi foi preso, foi entregue a um padre, tá? Só para constar, não sei se eu acho que eu já comentei com vocês sobre isso, né? Era muito comum os padres terem escravos, tá? Os padres açoitarem, né? Que dá aquela surra com chicote, né? Bater nos escravos, dar uma surra nos escravos, tá? Quando eles faziam alguma coisa errada, entre aspas, tá? Então o zumbi, dos 7 anos de idade até os 15 anos de idade, o zumbi ele foi criado pelo padre, tá? Ele era um escravo da igreja, certo? Ele era um escravo que pertencia à igreja. Tá? E aí foi muito importante para a vida do zumbi isso aí. Por quê? Porque, vamos combinar, era muito melhor você ser escravo de uma igreja do que você ser escravo de um engenho. Vocês estão lembrados, né, como era a vida no engenho? Terrível, velho, terrível. Né? Então era muito melhor, era muito mais viável, era muito mais saudável, entre aspas, né? Você ser um escravo de uma igreja do que de um engenho. Tá? Então o que é que acontece? Justamente por essa oportunidade, o zumbi acabou aprendendo a ler, aprendeu um pouco sobre a religião católica, tá? Mas só que aí é aquela questão, gente. O zumbi, ele sabia qual era a raiz dele. E aí, com 15 anos de idade, ele fugiu, né? Voltou lá pro quilombo. E um fato curiosíssimo, cara. Quando o zumbi chegou no quilombo, ele acabou se tornando um grande guerreiro. Ele se destacou. Ele se destacou como um grande guerreiro. E não só guerreiro em batalha, tá, pessoal? Mas como um grande estrategista. Até porque, vamos combinar, ele era o único que sabia ler, né? Ele era o mais instruído, certo? Então, cara, a partir desse momento, eles começaram a lutar cada vez mais. O zumbi foi um dos grandes líderes. Ele se tornou o braço direito, gente. Na época, o rei do quilombo era esse camarada aqui, ó. Se liga só. Era o Gangazumba, tá? Ele era o rei do quilombo na época, tá? Era o Gangazumba. E acabou que o zumbi se tornou tipo, meio que um braço direito do Gangazumba, né? Se tornou meio que um braço direito do Gangazumba. E aí foram muitos anos de luta, cara, muitos anos mesmo. Você tem uma ideia, cara? O quilombo dos Palmares conseguiu resistir por mais de 40 anos. Dá pra tu isso aí? Mais de 40 anos ele lutando contra o exército português e vencendo todas, né? Cara, é uma história de luta muito, muito interessante. E aí, cara, é que a treta rola. Olha o que é que acontece aqui, gente, presta atenção. Ele queria a mulher dele. Não só isso, tá? Não, e o pior que a treta não foi nem isso aí, até porque a esposa de Gangazumba, né, a ex-esposa, né, ex-esposa, né, e depois acabou se tornando parceira do zumbi, a treta não foi nem muito por isso, foi porque é o seguinte, a coroa portuguesa, né, os portugueses, de bobo não tinha nada. E o que é que eles pensaram? Vamos oferecer um acordo, claro, gente, é óbvio isso aqui, era um acordo falso, tá? Era um acordo falso. Obviamente que a coroa portuguesa não tinha nenhum interesse. Olha, meu amor, desliga o seu áudio, está saindo alguns barulhos aqui. Gente, a coroa portuguesa não tinha nenhum interesse, tá? Em cumprir o acordo, mas o objetivo deles era enganar os negros.
E aí, a coroa portuguesa começou a se aproximar do Ganga Zumba, que era o rei da época. Tá? Começou a se aproximar do Ganga Zumba. E qual foi a treta? O Ganga Zumba acabou, na sua ingenuidade, eu não vou nem dizer inocência, mas na sua ingenuidade, ele acabou acreditando e aceitou o acordo. Só que, Trouxa. detalhe, não, cara, é ingenuidade. O Ganga Zumba, ele não conhecia a maldade, ele não tinha consciência da maldade dos portugueses. Né? Então não foi que foi trouxa, mas é porque ele não tinha conhecimento, é tipo uma criança. Por que é fácil enganar uma criança? Porque ela é ingênua, ela não tem consciência da maldade humana. A mesma coisa foi o Ganga Zumba. Ele não tinha consciência dessa maldade, dessa falsidade, entende? Dessa falsidade que permeava ali. Então acaba que ele aceita isso, e o interessante é que o Zumbi dos Palmares não aceita. Tá? O Zumbi não aceita. E é nesse momento, tá? E é nesse momento que o Zumbi, muitas pessoas, a maioria dos membros do Quilombo ali, passam a seguir o Zumbi. E é nesse momento que o Zumbi se torna o líder. Tá? É nesse momento que o Zumbi se torna o líder do Quilombo. Mas, infelizmente, né, tá aí, em 1694, né, um camarada, um bandeirante, sabe muito bem que é um bandeirante, só lembrar, né, que é bandeirante, lá das bandeiras, um bandeirante, né, um general lá de guerra, né, um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho, né, ele acaba organizando um grande ataque ao Quilombo dos Palmares, invade, mata a maioria, entende? O próprio Zumbi foi ferido, tá? O Zumbi foi ferido, mas ele conseguiu fugir. Mas, infelizmente, olha o que é que diz aqui, gente. A última linha do texto. Zumbi, ele foi traído por um antigo companheiro. O próprio companheiro dele traiu ele depois. Né? Acabou enganando, acabou dizendo, né, que o Zumbi estava escondido, né, se recuperando ali do ferimento. Né? E, infelizmente, né, a história a gente já conhece, né, o final da história a gente já conhece. Né, com 40 anos de idade, Zumbi foi preso, foi degolado, ou seja, arrancaram a cabeça dele, a gente já falou várias vezes sobre isso, né? Aconteceu com Tiradentes também, né? Era muito comum eles arrancarem a cabeça e colocar na praça pública para mostrar para todo mundo o que era que aconteceria se fosse contra a coroa portuguesa, né? Então Zumbi foi assassinado, né? E quando é que ele foi assassinado? Especificamente no dia 20 de novembro de 95, 1695. Tá, gente? Então foi por isso que essa data foi escolhida, né? Foi por isso que essa data ela foi escolhida como pela morte, né? Como uma forma de memorial, como uma forma de homenagem, né? Essa é a palavra correta, como uma forma de homenagem, né? Esse grande homem que passou tantos e tantos e tantos anos lutando, né? Ali e refugiando diversos escravos que conseguiam fugir dos engenhos, certo? Por isso que Zumbi é a figura, pessoal, tá? Esse é o motivo pelo qual o Zumbi ele é a figura da resistência, certo? Então, justamente fazendo aqui nesse slide, né, Zumbi se tornou uma figura de resistência, né? E a data da sua morte foi escolhida, né, para ser a data da consciência negra, né? Então, aqui você percebe que o Dia da Consciência Negra não tem nada a ver com racismo, assim, indiretamente sim, né? Mas assim, na essência, ela tem muito mais a ver com uma luta de resistência, com uma luta de libertação, né? Por isso que até hoje, pessoal, você vai ver aí a grande maioria dos movimentos negros, né? A grande maioria dos movimentos que lutam contra o racismo hoje em dia no Brasil, a maioria deles sempre tem a figura do Zumbi dos Palmares como imagem, né? Utilizou a imagem de Zumbi dos Palmares como figura, tá? Bom, pessoal, então é isso por hoje, tá? Nossa segunda parte da nossa aula vai ser semana que vem, tá? Não percam também, vai ser uma aula bem legal, a gente vai falar um pouco mais sobre a cultura, sobre toda aquela herança cultural dos africanos para a gente, mas por hoje é só, é a parte mais histórica, né, da origem dessa data, da consciência negra. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham relembrado, caso estejam esquecidos, tá? E a gente continua a partir da próxima aula.